Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Sou o pastor Érico Lustosa, aqui da Missão Batista Independente no Varadouro. Estamos em Olinda, Pernambuco. Hoje é 21 de junho de 2018. Há algumas semanas, este vídeo do Fuxico Gospel, a quem nós já queremos indicar o canal para que vocês conheçam, não estamos aqui nos apropriando da produção de ninguém, mas algumas semanas este vídeo vem rodando pela internet e alguns membros, nossa missão é muito nova, então temos muitos neófitos no Evangelho e algumas pessoas têm me procurado para debater sobre este vídeo e sobre este procedimento. Gostaria de fazer um react melhor, mas o nosso computador felizmente está pifado, não está legal para esse trabalho, então temos que agir conforme as condições que o Senhor Deus nos concede. Eu não gostaria de falar sobre este assunto, porque, como diria o nosso irmão apóstolo Paulo, também trago no corpo as marcas do Senhor Jesus em situações bem semelhantes a estas. Então eu vou emitir algumas opiniões, tentarei me embasar nas palavras de Deus de forma mais coerentemente possível. Não é nossa intenção de forma alguma tomar partido do corpo dirigente da igreja, o pastorado, nem dos membros da igreja, ao contrário, como filósofos que somos, temos que entrar em estado de qualquer suspeição de atuação, não é? De forma totalmente imparcial e dirigido pela vontade de Cristo. Orei muito antes de me pronunciar sobre essas circunstâncias. Queria convidar você nesse momento a orar um pouco comigo também. Bondoso Deus, neste momento em que vamos crucialmente tocar no procedimento de Tua Igreja, Senhor, te pedimos que Teu Espírito nos conduza, que estas palavras sejam palavras de união, de fortalecimento, de amor. Bondoso Deus, atua sobre nós neste momento e derrama Teu Espírito sobre a Tua Igreja, Senhor, porque nós sabemos que estamos nos últimos dias e é a missão da Tua Igreja ganhar almas e não dispersá-las no mundo. Sê conosco, Senhor, pois nós te pedimos, em nome de Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Então, meus irmãos, vamos assistir aqui um pouco do processo. O tumulto acontece. Direto no tempo 7, na Assembleia de Deus em Governador Valadares. Com problemas de cobertura do sinal da operadora, a transmissão foi interrompida. Bom, pelo que nós podemos entender, pelo que nós prescrutamos, há uma divisão séria na igreja em função do fato da igreja não estar aceitando o seu corpo pastoral. Chegaram a ir à justiça, o juiz não ouviu a igreja e, enfim, deu uma liminar para que a direção da igreja permanecesse. A igreja não aceita. Agora veja, irmãos, nós não estamos assistindo aqui um levante espontâneo. Positivamente não estamos. Não há aqui a manifestação do Espírito de forma espontânea. Como eu posso dizer isso? O óbvio deixa de ser óbvio quando se torna óbvio demais. Já dizem alguns pensadores. Ao decorrer do vídeo vocês vão perceber a animosidade instaurada entre a igreja. O moço do canal muito respeitosamente faz a transmissão,
mas vocês vão perceber muitas pessoas com placas, com faixas, ou seja, houve uma preparação para este momento. Houve uma organização, entre aspas, para este momento, para se provocar este levante. Então não foi uma coisa que ocorreu no meio de uma assembleia dentro da igreja, que alguns ficaram contra, a maioria se levantou e quis votar contra o pastor. Não. Houve, como se diz da política do mundo, um piquete. Vamos continuar dando uma olhada. O que isso tem a ver, depois nós debateremos. Cumprindo o papel de informar, de mostrar o que está acontecendo na Assembleia de Deus em Governador Valadares. Uma manifestação popular, uma manifestação dos membros, não aceitando a imposição por intermédio de uma liminar. A diretoria, o pastor Vanderlei, nada falou, acatou tranquilamente a decisão. Mas os membros se manifestam dizendo que não. Dizendo que não. A justiça te escolheu. A igreja disse não. A justiça te escolheu. A igreja disse não. É o piquete, meus irmãos. Porque a democracia nos confere esse direito. Ocorre que nós não existimos na democracia. O governo eclesial é uma teocracia. Deus é o Senhor da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Nós não vivemos numa democracia sacerdotal. A igreja tem um determinado direito sobre a sua auto-administratividade nos assuntos menores, nos assuntos pertinentes à igreja. Mas quem escolhe primeiro o sacerdote da igreja é Deus. Não estou dizendo que este é o caso da igreja. Eu não sei até onde o sacerdote está seguindo a vontade do Senhor Deus. Mas eu sei que a igreja não está manifestando a vontade do Senhor Deus. Como eu sei? Simples. Meu Salvador me ensinou isso. Pelos frutos conhecereis. Que comunhão há a luz com as trevas? Então quer dizer que nós podemos queimar pneus na frente da igreja, nas ruas da igreja, para o pastor não chegar, para a diretoria não chegar? Nós podemos levar um som estrangeiro para ligar dentro da igreja para o pastor não poder pregar? Porque qual a diferença, meus irmãos? Disso aqui eu estou falando como um amado em Cristo. Qual a diferença desse processo com estes que acabei de vos citar? Essa decisão, de forma democrática, Isso é mentira, irmão. De forma democrática e espontânea. Então todas essas faixas foram feitas neste momento. Então todas estas faixas, meus irmãos, é óbvio que não. Que não. Então quer dizer que a democracia tem uma ascendência sobre a teocracia eclesial? Se você estudou teologia, ou se você leu a Bíblia, não é o esposo maior do que a esposa, não é o Senhor maior do que o servo. Onde está a manifestação de Cristo? Aqui, no... estão expressando o seu sentimento em face da imposição. Veja aqui no... Eu vou dar um salto porque é muito longo. Aqui no 17 é onde nós vamos ver. Me perdoem, irmãos. Me perdoem. E Deus me perdoe. Deus me ajude se eu estiver errado. Mas é onde nós vamos ver a maior atuação de Satanás. Satanás está rindo, o inferno está aplaudindo isso, meus irmãos. Me perdoem. Mas eu sou profeta de Deus para anunciar a verdade. O Evangelho não omitiu
pecado de Judas, a briga de Barnabé com Paulo. O Velho Testamento não omitiu o adultério de Salomão, de Davi, ao contrário, ele expôs para mostrar que nós somos frágeis e caímos em tentação. Mas João Batista ia lá e pregava contra o pecado. Então você veja, Jesus estava andando, os discípulos anunciando o Evangelho, e um grupo de pessoas do outro lado, pregando também. Os discípulos foram lá e mandaram parar. Quando voltaram, Jesus disse o que foi que aconteceu. Disse, bom, eles estavam pregando o Evangelho lá, mas não segue o Senhor, nós mandamos parar. Aliás, não segue o Senhor. Jesus disse, o que foi que vocês fizeram? Mandamos parar, claro. Jesus disse, volte lá e digam para eles continuarem a pregação. Porque comigo, quem não espalha, ajunta, ninguém pode falar dos meus milagres e depois falar mal de mim. Gente, a igreja tem que ser cristocêntrica, senão não é igreja, é um clube social, é qualquer coisa. É uma ONG, mas não é uma igreja. Vejam o que acontece aqui, a alusão desta palavra que citei agora, não literalmente, mas vejam só. O futuro dessa instituição. Fora Isaías, lógico, né? Para você que está em casa, Não é coincidência a rejeição da voz profética. Vejam o que vai acontecer, irmãos. que está ali no altar, que veio com o Espírito Santo O Espírito Santo, olha, cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, irmão. ele está pleiteando um cargo. Não vejo ninguém chorando, não vejo ninguém triste pelo Evangelho. Eu não vejo ninguém triste pelo Evangelho, eu vejo ânimos acirrados tanto quanto eu via no mundo. Ninguém está triste, ninguém está lamentando, ninguém está com face de constrangimento, não. É uma briga humana. E a palavra nos diz que não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar. Mas veja o que vai acontecer aqui. Pastorear alguma igreja. E a igreja não reconhece a legitimidade da presença dele ali no altar. Ele não é pertencente a esse ministério. A igreja não reconhece a legitimidade do outro pastor de outro ministério, parece quadrangular, que estava ali presente. Sim, porque não faz parte desse ministério, mas não faz parte do reino de Deus. Não faz parte do reino de Deus. Então não pode opinar. Não é dessa igreja, não pode opinar. Ok, irmãos. Sabe o que é que está conduzindo isso, né? Vocês vão ver agora. E a razão da insatisfação da membresia. Aí as manifestações dos membros. É uma situação difícil, mas apesar do atrito, não houve aqui agressão física. Apesar, é uma situação difícil, mas apesar do atrito, não houve aqui nenhuma agressão física. Irmãos, quer dizer que o nível de agressão restringe-se exclusivamente ao tátil? Então lá na crucificação, quando as pessoas estavam blasfemando, a Bíblia diz, os 4 evangelhos sinóticos nos diz a mesma coisa, eles blasfemavam contra o Senhor. Salvou a todos, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Isso não é uma blasfêmia. Então isso não é uma agressão, porque não estavam batendo neles, aqueles que estavam gritando. Então não é uma agressão quando gritaram crucifica, ou quando chamaram de filho de Belial, de Belzebu. Não é uma agressão, não é uma blasfêmia. Não segundo essas palavras. Mas sigamos. A polícia esteve no local. Polícia no local. Justificou que não há nada que justificasse a presença da polícia. A polícia não achou
que nenhum desses atos justificasse a presença da polícia. Nossa, como a polícia está apta para julgar a igreja. E a polícia se retirou, porque perceberam que o assunto aqui envolve a vontade dos membros. Não é um assunto de... Ele disse bem, envolve a vontade dos membros. Aí é onde está o perigo. Maldito homem que confia no homem. É um assunto da igreja. Ridícula, zombando do outro. Agora veja, irmãos. Dá o zoom, Eduardo. Rápido, não deixa o tempo no zoom não, para não dar direito autoral. As pessoas se manifestando. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Um grupo, em meio a toda esta turba ensandecida, começaram a orar pedindo a presença de Deus. Aí então a turba começou a vaiar-lhes e vão dizer que eles são puxa-saco do pastor, porque eles estão orando. Eu não me acho capaz, eu não me julgo capaz de julgar, embora redundante a palavra é justamente esta. Eu não me julgo capaz de julgar, mas eu sei de uma coisa, é difícil, é muito difícil você observar um grupo de pessoas orando, serem achincalhadas e não entender que tem algo errado nisso aí. Quer dizer que não podia orar? Quer dizer que orar era símbolo de puxar saco do pastor. A questão é mesmo puxar saco? E a qual pastor eles estavam orando? Ao pastor da igreja, daquela igreja ali, ou o sumo pastor de todas as almas? Absurdamente vai começar uma guerra mútua de expulsão de demônios. Os que oram, expulsam dos que gritam. Os que gritam, expulsam dos que oram. Nossa, ainda bem que Jesus profetizou isso. Não lembra não? Isso não lembra bem não? A crucificação? Jesus, Barrabás, Barrabás, Barrabás! Os gritos ensandecidos da turba para abafar a oração a fim de que Deus não escute. Mas acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, nenhum barulho abafa a oração do servo do Senhor. Um grupo pequeno. Um grupo pequeno. Ser pequeno aí é um benemérito. Entendeu? Um grupo pequeno é benemérito. Não lembra os 7.000 joelhos, não? 7.000. Era um grupo pequeno, irmãos. 7.000 para a gente é muita coisa. Mas para uma nação? Não lembra os 300 joelhos, não? Irmãos, não lembra os 12 apóstolos contra a turba? Mas o grupo é pequeno, não quer dizer nada, é só um grupo pequeno. Onde estiver 2 ou 3, em meu nome, lá estarei. Isso não vale mais não, irmãos? Começa a orar e um grupo, a maioria absoluta, começa a... O fato de ser maioria absoluta já dá legitimidade divina. Tem algo errado, irmão. Considerando como um ato de afronta, como um ato de hipocrisia. Viu? Mas os que estão orando é que é um ato de afronta
um ato de hipocrisia e, aspas, puxação de saco. Meus irmãos, fim de tempo, isso é de uma das denominações mais voltadas à santificação, que eu respeito muito, por sinal. Não vou tirar o todo pela parte, mas que tem algo errado aí, meu irmão. Tem sim. Tempo das Assembleias de Deus em Governador Valadares. Veja a quantidade de cartazes. Por causa de um liminar. Meus irmãos, eu não consigo. Me digam que eu estou louco. Me digam pelo amor de Cristo que eu estou louco, mas eu não consigo ver a unção do Espírito Santo nisto, a movimentação do Espírito Santo nisto. Eu não consigo ver. Ou será que eu não sou selado pelo Espírito de Deus? Ou será que eu não faço parte do reino? Ou será que eu não sou salvo em Cristo e por isso não consigo que o Espírito me revele as coisas secretas, mas eu não consigo ver, meu irmão? Passando daqui, para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, lá no 27, aqui, o que está havendo aqui é choque de ideias. Ideias, pessoas que... choque de ideias. Nossa. Diferente. Pessoas que se posicionam de forma diferente. Percebe-se? De uma liminar. Obviamente percebe-se. Parece que liminar é a coisa mais normal. Mas para a maioria absoluta, liminar não é uma coisa muito normal para impor uma autoridade eclesiástica ao caminho que é estabelecido por essa instituição. Uma autoridade eclesiástica, caminho estabelecido pela instituição, pela igreja. Autoridade eclesiástica. A igreja tem uma autoridade, exerce a autoridade eclesiástica sobre seu corpo visível. Mas quem, meu irmão, exerce a autoridade eclesiástica, teocêntrica, sobre a igreja? Saiam dos seminários. Saiam dos seminários. Voltem à Bíblia. Solas Escrituras. Solas Escrituras. Lembram-se? Solas Escrituras. Nada além das Escrituras. A palavra. Passa pelo arrependimento, é o caminho que passa pelo corpo de obreiros e, infelizmente, aquele que deseja voltar a ser um líder, ele não passou por esse caminho, ele cortou o atalho, se valendo de uma liminar, acreditando que todas estas pessoas que aqui estão iriam se curvar ante... Quer dizer que o pastor é pastor por anos a fio, mas só agora ele não está ouvindo a voz de Deus. E esse é o método legítimo de se agir. Vamos olhar nas Escrituras. A ordem judicial, a diretoria respeitou. O pastor Vanderlei respeita. Bom, meus amados irmãos, isso me agride profundamente. Eu não vou fazer, vocês estão vendo o link. Por favor, entre, o canal é um canal respeitado.
Eu não estou criticando o canal, não estou criticando a igreja, não estou criticando o pastor. Eu não sei quem tem a razão nisso tudo. Eu sei que Deus está prejudicado, o corpo está prejudicado, Satanás está feliz. E essa é a minha conclusão. É inalienável. Eu queria que os irmãos dessem uma olhada comigo. A palavra do Senhor Jesus, aqui no Evangelho segundo nos narra, Evangelho de Jesus segundo nos narra São João, apóstolo João, no capítulo 17, a partir do versículo 14, ele vai dizer o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Entende? Não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não trate as minhas coisas como se trata o mundo, porque vocês não são do mundo. Eu não sou do mundo. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra, glória a Deus, é a verdade. Desculpe, mas a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É a unidade da igreja, onde pode se ver aqui, perdão, irmãos, a unidade do corpo de Cristo, para que eles creiam que nós somos um. Faz dele, Pai, deles um. Isso não pode ser considerado unidade, irmãos. Nada justifica isso. Ah, mas tem uma peleja jurídica aí, pastor. Tem, é. O que é que Jesus diz através de Paulo, pelo seu Espírito? 1 Coríntios capítulo 6. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e perante os santos? E não perante os santos? Ir a juízo perante os injustos e não perante os santos, viu? A liminar do juiz era importante, mas a presença de um pastor de outro ministério não era importante, era desprezível. 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estimas na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar seus irmãos? Será que não havia sábio para isso? Ou será que a igreja não estava mais ouvindo a voz de Deus através de um servo? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e com isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? É a pergunta de Paulo. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Não, porque o patrimônio pertence à igreja. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Olha como Paulo fim desse capítulo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, bajuladores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, isso é muito difícil. Eu passei por duas situações de igreja que, ao meu ver, injustas. A primeira, eu fui convidado a abrir processos contra a igreja. Jamais abri. Na segunda, que eu vou testemunhar sobre isso, foi muito mais grave. Alguns advogados trouxeram processos completos, só para eu assinar, para abrir contra a igreja. Jamais aceitei. Cheguei até a aceitar um trabalhista, mas no dia da audiência eu disse: não vou. É contra a igreja de Deus, eu não vou. Não estou me colocando como paradigma, porque eu não sou paradigma de nada. Eu com certeza sou mais pecador do que todos esses cristãos aqui. Eu persegui a igreja de Deus. Eu, para não abrir o processo contra a igreja, mas para me vingar, eu me tornei um bruxo feiticeiro, com ódio de igreja, ensinando em academias como se defender dos crentes através da Bíblia. Eu odiei a igreja, eu persegui Jesus Cristo. Mas eu nunca abri um processo contra a igreja de Deus. E o único trabalhista que eu fiz, abdiquei. Não estou me colocando no paradigma, não sou. Sou pecador, sou o pior de todos, sou o maior símbolo da ausência de santificação, porque eu tento me santificar e não consigo, e luto cada dia. Estou sendo sincero na minha alma. Mas a Bíblia é clara aqui. E aqui, em 3 João, o apóstolo São João nos dá um motivo, a partir do versículo 9, terceira epístola de João, a partir do versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter a primazia entre os irmãos, não nos recebe. Diótrefes, que costuma ter a primazia, exercer a primazia entre os irmãos, não nos recebe. Verso 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Diótrefes, porque João tinha essa preocupação para não escandalizar a igreja, porque ele tinha escutado o Salvador dizendo: olha, não é impossível que venham os escândalos, mas ai de quem vem os escândalos. Escandalizar a igreja de Cristo não é uma coisa simples, irmãos. A Bíblia diz que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo, e é obra do Espírito Santo manter a igreja até que do mundo seja tirado do arrebatamento, glória a Deus, para entregá-la como noiva pura, santa e imaculada nas mãos do Senhor. Essa situação pode me dizer que nós estávamos aqui para ouvir o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. João dizendo: não vou. Ele tinha o direito de se levantar contra Diótrefes, mas ele escolheu o que Paulo disse: sofreis o dano. Entregai ao Senhor, não é o Senhor o Deus de todas as coisas, não é Ele, é o Senhor da igreja. Mas o templo nós construímos. Ah, irmão, então não é por Deus que você está brigando, meu irmão. Não é por Deus.
Para concluir, eu deixei aqui o livro de Zacarias, onde ele profetiza a vinda de Cristo, do Messias. No capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz: e respondeu-me e falou, é o Espírito de Deus falando com ele: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina plainada, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela, a pedra angular. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Está falando da reconstrução do templo pós-exílio. Templo! E falei mais e disse-lhes: quem são as duas oliveiras à direita do castiçal à sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse: que são aqueles dois caminhos de oliveiras que estão junto aos dois lubos de ouro que vertem de Sior? Lembra das duas oliveiras? Lembra que nós somos galhos enxertados na nova oliveira? Temos que seguir o Senhor, imitadores de Cristo. Você vê Jesus fazendo isso? Você realmente vê Jesus fazendo isso? E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse, versículo 14: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Mas aqui no versículo 9, aliás, versículo 10, a primeira parte diz assim: para quem despreza, aliás, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, não por força nem por violência, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo inequivocamente os dias de Laodiceia. O amor esfriando, poucos os escolhidos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos levantar clamores a Deus. Vamos jejuar. Crentes sendo escorraçados de igrejas, crentes que voltam do mundo implorando para se chegar ao reino, e a igreja o expulsa, porque não está condizente com aquele padrão do que a igreja se habituou a formatar ali. Clubes sociais, ONGs com nomes de igreja, igreja que fazem verdadeiros shows dentro de suas paredes curiacos, esquecendo-se que a eclesia é o corpo que se reúne para fora. Igrejas que ficam como arapuca esperando quem entre e não vão pescar lá fora. E os dias estão se apressando e os tempos estão se findando. Eu tenho orado muito por esta igreja, para que o Espírito do Senhor se manifeste e eles possam fazer um grande culto de comunhão, também mostrando na internet. Só neste canal nós temos 284.005 visualizações, 284.000 pessoas. Muitas dessas pessoas são crentes firmes, olham isso com tristeza. Muitos são crentes fracos, vão se desviar ou vão tentar repetir igual para o empoderamento do mundo. Muitos são descrentes que zombam e jamais chegarão a Cristo em função disso. Essa é a realidade, meus irmãos. Uma empresa que foi, uma indústria que foi fabricada, foi construída para fabricar objetos e não fabrica, não cumpre seu serviço. Uma empresa que foi criada para vender objetos e não vende, não cumpre seu serviço.
A igreja foi fundada por Cristo. Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, mas sobretudo ele disse, ide e anunciai, e eu serei convosco. Unidade, para que eles sejam um. Para que eles sejam um, meu Pai, como nós somos um. Para que eles sejam um. Para que o mundo saiba que nós somos um. E para que o mundo creia. Desculpe, irmãos, eu quero pedir desculpas ao canal, quero pedir desculpas à igreja. Eu não queria comentar, porém, se tornou inevitável. Deus abençoe a todos. Se você quiser compartilhar este vídeo, faça, por favor. É uma opinião que ajudará a desmistificar esse contexto. Por favor, quiser assinar este canal, assine. Precisamos reverberar a nossa voz. E vamos em frente. Porque ao soar da derradeira trombeta, com certeza, nosso nome será chamado. E ali, onde não haverá mais pranto, não haverá mais discórdia, não haverá mais dor, Deus será a nossa luz. Talvez nós consigamos entender um espinho na carne coletivo deste. Deus abençoe a todos.